Nós estamos aqui logo após aquilo que é chamada a Semana da Pátria. Hoje é o primeiro dia da semana seguinte e nós comemoramos no dia 7 de setembro, né, o Dia da Pátria, o Dia da Independência do Brasil. Achamos por bem trazer uma rápida meditação sobre a questão da pátria, patriotismo e nossas responsabilidades para com as autoridades nesta ocasião que estamos tão próximos dessas celebrações. Então nós vamos ler um texto, que é um texto que nós, toda vez que falamos dessas coisas, ele é um texto quase que obrigatório, que é Romanos capítulo 13, versículos 1 a 7. Depois da leitura, da oração, nós queremos meditar com os irmãos naquilo que a palavra de Deus tem a nos dizer nesta manhã. Romanos capítulo 13, versículos 1 a 7. O texto nos diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para o temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faz o bem, terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever da consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus atendendo constantemente a estes serviços. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, a quem imposto, a quem respeito, a quem honra. Vamos orar. Senhor, instrui-nos a partir da Tua palavra, pedimos que Tu faças com que ela fale com clareza aos nossos corações e mentes e que possamos modificar posturas que devam ser modificadas e atitudes também que devam ser amoldadas aos ensinamentos da Tua palavra. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu disse, esse texto aqui ele é quase que obrigatório quando nós falamos dessas questões relacionadas com pátria, patriotismo, governantes, na linguagem de Paulo, aqui ele usa o termo magistrados, mas ele não está se referindo apenas ao poder judiciário, não está se referindo apenas à esfera legal, mas a todos aqueles que têm autoridade. E remete os nossos pensamentos, quando nós lemos esse texto, exatamente a nossa pátria, né, nessa ocasião em que nós estamos acabando de vivenciar. Isso aqui é apenas uma parte, uma pequena parte do que a Bíblia tem a dizer sobre essa questão. E quando nós falamos de pátria, nós somos relembrados também que a Bíblia fala e nos ensina continuadamente que a nossa pátria está nos céus. Está lá em Filipenses 3:20. Nossa pátria está nos céus. Ora, se a nossa pátria está nos céus, o que é que nós estamos fazendo aqui? A Bíblia nos diz que nós somos peregrinos, nos chama às vezes de forasteiros também. Mas quando a Bíblia dá esse enfoque à nossa jornada, ela não está apresentando essa peregrinação como se fosse, o alvo dela fosse um caminhar desligado, sem envolvimento, sem obrigações uns para com os outros. Como se fosse uma jornada sem termos amor ao povo ao qual pertencemos, ou ao rincão do qual habitamos.
Como se nós estivéssemos aqui nessa terra sem a consciência também de nossas obrigações, uns para com os outros e para com o nosso Criador. Não, nós somos peregrinos sim. A nossa pátria está nos céus. Esse enfoque da palavra de Deus, ele tem um propósito todo especial para que nós não achemos, não venhamos a achar que a nossa felicidade está aqui, que nós não fiquemos apegados às coisas deste mundo, porque tudo isso passa. Mas o que não passa é a comunhão eterna com o nosso Criador, reservada àqueles que foram resgatados pelo sangue precioso de Jesus. Quando a Bíblia, então, nos ensina que somos forasteiros, e primeiro Pedro traz essa expressão, peregrinos e forasteiros, ela não quer dizer que nós não devamos expressar amor pela nossa pátria. Ora, eu sei que patriotismo é uma espécie de comodidade em extinção, né? Virou moda até hoje em dia se contestar, se usar o dia da pátria para protestos. Parece que o patriotismo que nós temos, ele ressurge só de 4 em 4 anos, quando nós estamos disputando a Copa do Mundo. E muitas vezes nós tropeçamos até no hino nacional, quando estamos cantando, nós não lembramos as palavras. Aqueles que têm um relacionamento com escolas, com cerimônias, eventos que estão lá participando e têm que cantar repetidamente, tem isso mais em memória. Mas essas ocasiões em que nós estamos nos lembrando da pátria são ocasiões e momentos de reflexão sobre as bênçãos que nós recebemos, sobre os nossos deveres, e também eles representam uma ocasião para que nós paremos e pensemos o que é que nós queremos aqui para o nosso país. Porque na realidade a Bíblia não é contra pátrias ou patriotismo. Na realidade ela estabelece que Deus é o Senhor das nações. Lá em Atos capítulo 17, versículos 24 a 26, nós temos o Deus que fez o mundo, e tudo que nele existe, sendo ele Senhor dos céus e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem dá todos da vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Nesse último versículo 26, quando Paulo, ali falando aos atenienses, ele diz assim, que Deus de um só fez toda a raça humana. Na realidade, nós poderíamos apropriadamente traduzir e compreender a expressão aqui. Ele fez todas as etnias, ou fez todas as nações, para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos. Então Deus é Senhor da vida, Ele é Senhor da história. Mas Ele diz assim, os limites da sua habitação, as fronteiras geográficas também procedem dele. Tudo converge em Deus. Deus é o Senhor das nações. Essa soberania sobre as nações, ela é particularizada em Cristo, quando o profeta Daniel refere-se ao Messias lá no capítulo 7 do seu livro, Daniel 7, 14. E ele retrata a Cristo como sendo o Senhor das nações. Foi-lhe dado domínio e glória, e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, o seu reino jamais será destruído. Cristo, o Senhor das nações, nações que procedem de um Deus, na providência divina, Ele nos constituiu assim em nações. E nós somos também continuadamente relembrados na palavra de Deus que Ele agiu através de uma nação específica do passado, não é? Desde Gênesis 12, 22, o que Ele está prometendo a Abraão, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Na descendência de Abraão, naquela nação configurada pela descendência de Abraão, nós somos
somos também descendência espiritual de Abraão e somos fruto daqueles que a Bíblia chama os guardiões dos oráculos de Deus, uma nação específica, com limites específicos, com legislação específica, com uma regência específica que Deus escolheu para que fosse a nação guardiã da sua revelação, da sua palavra até os nossos dias. Como é que eu posso entender também, eu fico intrigado, como eu posso entender aquela tristeza de Jesus sobre Jerusalém, que nós temos lá em Mateus 23, 37, quando ele está chorando sobre Jerusalém, e eu fico pensando, será que isso também não é uma expressão de patriotismo? Porque Jesus Cristo está aqui chorando por aquela cidade, não é necessariamente por uma pessoa, mas pela cidade ali. Obviamente que o seu interesse era extensivo a cada indivíduo, a mim e a você. Mas naquele momento ele exclama: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Ali ele está chorando de amor por uma pátria que se esvaía em incredulidade. E ali estava representada por aquela cidade maior que era Jerusalém. Em Lucas 19, 41, nós temos o registro que Jesus, vendo a cidade, chorou. É com esse pano de fundo, então, que nós recebemos as palavras de Paulo, de que Deus é o Senhor das nações. Deus é a fonte e a autoridade. E eu acho que aqui, em Romanos 13, nós temos uma exortação ao patriotismo prático. Quando conjugamos o ensino de Paulo a outros ensinos que a palavra de Deus tem sobre essa questão, tudo isso nos leva a nós sermos melhores cidadãos. E essa cidadania, ela tem uma outra dimensão, uma dimensão muito maior, ela se completa quando nós reconhecemos a Deus como nosso Senhor e a Cristo como nosso Salvador e a nossa esperança máxima. Peregrinando dessa maneira, nós podemos e devemos sim ser agradecidos à pátria que Ele nos deu. Nesse trecho de Romanos, pelo menos 3 pontos aqui cruciais ele aborda. Primeiro, a questão da submissão às autoridades. O segundo, o escopo da autoridade, a natureza dessa autoridade que é otorgada da parte de Deus. E terceiro, o apóstolo Paulo nos fala ao despertar de nossas responsabilidades. A questão da submissão às autoridades está nos primeiros 2 versículos que nós temos, o 1 e o 2. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. As autoridades que existem foram por Ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Vejam, Paulo deixa muito claro aqui que Deus é a fonte de toda a autoridade. É a fonte suprema. E nessa visão que Paulo nos apresenta, o governo procede dele. O governo tem que ser olhado como uma bênção, é fruto de sua graça comum. Você diz, mas o governo não tem problemas? Tem problemas, toda instituição humana tem problemas, eu tenho problemas, você tem problemas. Mas a instituição, o fato de que nós temos uma regência, isso significa sim uma fonte de bênçãos e nós temos que dar graças a Deus sobre isso. Se há uma coisa que os cristãos são estimulados na Bíblia, é a serem respeitadores das autoridades, bons cidadãos. E isso envolve desde a autoridade máxima da terra até aquele que nós não olhamos às vezes como fonte de autoridade, mas é aquele guarda do banco que na sua esfera de atuação foi comissionado por alguém com alguma autoridade, e no sentido último isso procede de Deus. Isso se estende no nosso trabalho aos nossos
superiores funcionais. E quando nós conseguimos enxergar que eles foram colocados em suas posições dentro da providência divina, para nos direcionar ou nos ensinar alguma coisa, ou às vezes até nos ensinar paciência no meio da submissão, isso deve fazer uma grande diferença na nossa atitude, na nossa perspectiva de vida. Porque uma atitude constante de rebelião, ela é indicadora também de um coração insubmisso ao autor da autoridade. Primeira coisa que temos então aqui é esse ensino da submissão à autoridade. Segundo ensinamento que Paulo nos traz nos próximos 2 versículos, é o escopo da autoridade otorgada. Qual é o campo dessa autoridade otorgada? E nós lemos ali nos versículos 3 e 4 do capítulo 13. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. O escopo dessa autoridade parece bastante amplo. Os termos que Paulo usa aqui, temor, espada, vingador, castigar, às vezes pode parecer a legitimação da autoridade ou de um governo despótico ou inconsequente. Mas não é bem assim. Quando nós entendemos o que está escrito, com igual força nós vamos ver que os termos ministro de Deus, e de que esses ministros de Deus existem para o teu bem, e que eles não são para ser temidos quando se faz o bem. Nós vemos que há um equilíbrio aqui nas palavras do apóstolo Paulo. E esse equilíbrio aqui que imprime direcionamento no exercício da autoridade. Essa autoridade ela não é ilimitada. Pensem que responsabilidade possuem aqueles que são chamados por Deus de ministros dele. É uma autoridade que eles recebem para cumprir a justiça. Pensem também como isso limita o escopo do governo. E nós vivemos numa era onde o intervencionismo estatal se faz presente em cada esfera de nossa vida. O governo quer entrar em todas as áreas e as pessoas parecem ávidas que isso aconteça. A visão da palavra de Deus é uma visão diferente. Ele tem uma razão muito específica aqui, que é de cumprir a justiça e principalmente garantir a segurança de seus cidadãos. Como são sóbrias essas palavras de Paulo? Como são pertinentes essas palavras de Paulo, principalmente na nossa era aqui? A palavra de Deus nos lembra a sermos submissos às autoridades, mas ela nos lembra também quais são os limites dessa autoridade. E ela também nos coloca com a responsabilidade de estarmos relembrando as nossas autoridades, as suas responsabilidades para com o Criador, de quem são chamados ministros. A Bíblia nos ensina, portanto, que se a autoridade nos forçar a praticar a injustiça, ou se a autoridade procurar redefinir moralidade. Né? A Bíblia diz que uma coisa é certa e que outra coisa é errada. Na hora que alguma autoridade acha que ela pode redefinir, ela está indo além da autoridade que recebeu de Deus. Na hora que ela procurar, por exemplo, redefinir o que é o casamento, de acordo com a palavra de Deus, o casamento é a união de duas pessoas de sexo diferente, um homem e uma mulher. Na hora que houver uma redefinição disso daí, ela está indo além da sua autoridade. E nesse sentido, ela deve sim ser respeitosamente resistida, mesmo que nós tenhamos consequências. Porque as autoridades, na visão bíblica, elas não foram instituídas para a prática do mal, mas para combater
Evangelho Salvador de Cristo Jesus, os apóstolos, nós nos lembramos, eles sempre foram respeitosos. Sempre obedeceram às autoridades, mas quando as autoridades romanas mandaram que eles se calassem e não falassem de Cristo, eles responderam lá em Atos 5:29, eles responderam, Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Ali as autoridades estavam indo muito além. E é por isso que o apóstolo Paulo mostra essa necessidade de submissão e mostra também os limites, o escopo dessa autoridade. Mas o que ele objetiva, e é exatamente o que está nos últimos 3 versículos que nós lemos, é o despertar de nossas responsabilidades. Versículos 5, 6 e 7. É necessário que estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, que são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Vejam, a submissão, ela não vem apenas pelo temor da punição. O que é que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo aquilo que nós almejamos, às vezes, como pais, ou se somos professores, como professores, nós queremos internalizar o conhecimento. Nós não queremos, quando estamos ensinando aos nossos filhos, ou não devemos, querer que eles façam somente porque lhes é dito assim. Há um momento da vida em que a gente direciona exatamente o que tem que ser feito, mas na medida que a conscientização e a capacidade de assimilação vai crescendo, nós temos que estar falando a eles o porquê, a razão, de tal forma que eles passem a obedecer, não somente pelo medo da punição, mas também por uma questão de consciência e entendimento. É exatamente esse o ensino de Paulo aqui. Adquirir a convicção, assumir isso como dever de consciência, uma postura de respeito e submissão que nos leva a olhar a pátria, os governantes e todas as demais autoridades como dádivas de Deus, o despertar de nossas responsabilidades. E vejam, isso aí nos leva até extremos aqui. Pagar impostos, ninguém gosta de pagar impostos. E é o que o Paulo ensina aqui. Se existe alguma coisa que está muito ligada a qualquer associação humana, é a necessidade de custeio, de se pagar pelo custo, de fazer alguma coisa juntas. Impostos sempre existiram e continuarão a existir. A taxação é uma realidade que nós não podemos fugir dela e nem devemos fugir, de acordo com a palavra de Deus. Mas o despertar da responsabilidade aqui também, ela é uma via de mão dupla. Não é somente para os cidadãos, para aqueles que estão olhando para as autoridades, mas as autoridades também têm que ter as suas responsabilidades despertadas. Paulo chama eles de ministros de Deus novamente. E ao fazer isso, vocês percebem que ele está colocando freios e barreiras também às fraudes, desperdícios, desvios e outras coisas mais que são realizadas com os impostos que são angariados. Aquelas pessoas que têm a responsabilidade de administrar, como é que elas podem ser ministros de Deus? Executar apropriadamente, de sã consciência, suas tarefas, se elas estão preocupadas só com o proveito próprio, ou encaminhar caminhos que são tortuosos, obscuros, onde existe a ausência de ética e de justiça, onde não há nenhum reflexo dos caminhos da justiça divina. É um pensamento sóbrio que nós devemos também estar relembrando aos nossos governantes. E Paulo encerra o trecho relembrando essas responsabilidades nossas, dizendo a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. A palavra de Deus continuadamente
nos relembra dessa postura e está em perfeita harmonia com o que Paulo ensina, aquilo que Pedro escreveu em sua primeira carta, capítulo 2, versículos 17, 13 e 14 também, onde Pedro diz o seguinte: vejam o paralelo do que Pedro diz com o que Paulo acaba de ensinar. Tratai a todos com honra, amai aos irmãos, temei a Deus, honrai o rei, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. E Paulo ensinou também aquele jovem pastor Timóteo a interceder pelos governantes e através dele ensina a todos nós, 1 Timóteo 2, 1 e 2, antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis, de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Pois é, a Bíblia diz que nós devemos viver uma vida tranquila e mansa. Mas isso não significa ausência de trabalho, mas significa estarmos inseridos, trabalhando conscientemente numa sociedade promotora da paz, liderada por governantes que sejam justos. E é por isso que nós temos que ter toda essa conscientização de amar o nosso país, de interceder por nossas autoridades. Eu acho interessante que a Bíblia ensina isso até aos estrangeiros, né? Olha ali para minha esposa, que é canadense, de nascimento, holandesa de ascendência e residente no Brasil há 38 anos. E ela adotou o Brasil, né? E aí eu chego lá na Bíblia e vejo lá em Jeremias, capítulo 29, 4 a 7, quando o povo de Deus foi levado para uma terra estranha, e veja qual foi o ensino de Deus para aquele povo. Diz: procurai a paz da cidade para onde vos desterrei. Orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Aqueles que não tinham conexão de ascendência de sangue naquele local, mas eles tinham que orar, interceder pelo local onde estavam, porque na paz daquela cidade eles teriam paz. Acho que é assim também com o contingente mineiro que a gente tem, né? Quando dá feriado aqui, metade da igreja vai para Minas. E eu sei que os laços mineiros, eles permanecem muito fortes, os familiares, mas quando estão aqui, oram pela paz dessa cidade, porque na paz dessa cidade nós também temos paz. E eu gostaria de encerrar essa meditação nossa dessa manhã, lendo as palavras daquele cântico de João Alexandre, que vocês conhecem muito bem. Pra cima, Brasil. Talvez alguns não tenham ouvido ainda, mas é um cântico muito bonito. A música é muito bonita, mas eu vou ficar só na leitura da letra. Mas prestem atenção às palavras dele. Diz ele assim: como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas dos morros, cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração, gente que compra e vende a moral da nação. Brasil, olha para cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos para Deus, justo juiz. Como será o futuro do nosso país? Que Deus abençoe o nosso país e a cada um de nós, que nós possamos meditar com sinceridade de coração em todos esses ensinamentos da palavra.